Então vamos ao que interessa. Mas, como de praxe, vamos iniciar com a nossa oração. Então vou pedir que você, caso você possa, caso você de fato tenha essa disponibilidade, que você se una a mim neste momento para que juntos possamos orar ao Senhor. Amém? Oremos então. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, nós nos reunimos mais uma vez em Sua presença e desta vez, ó Deus, para te agradecer. Para te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito durante essas ministrações, durante essa série de mensagens, ó Deus, onde nós temos aprendido, onde nós temos explorado, de acordo com o seu direcionamento, o processo do milagre. Deus, eu te peço encarecidamente que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa nos agraciar com mais uma mensagem que possa somar, ó Deus, de maneira positiva no nosso entendimento. Afinal, a sua palavra diz que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Então, ó Deus, é justamente atrás desta verdade que está escrita em sua palavra que nós nos reunimos aqui nesta noite. É justamente com o propósito de consumirmos, de estruturarmos a nossa fé, de estruturarmos o nosso entendimento, de estruturarmos, ó Deus, a nossa personalidade em Ti, que nós nos reunimos aqui nesta noite. Eu te peço, ó Deus, abençoa o entendimento dos teus filhos, que neste momento estejam eles onde estiverem, que o Senhor possa visitá-los em graça e misericórdia, ó Deus, ampliando o entendimento, dando a cada um deles, ó Deus, a capacitação para compreender, ó Deus, esta boa palavra, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou pedir também que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, que é o texto que norteia, né? Que norteou e que continuará norteando até essa nossa live de hoje. Então, o livro de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 38. É um texto que nós lemos na primeira live, na segunda, na terceira e vamos ler hoje na quarta live. Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38, que diz assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria aquela. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria:
Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Bom, aqui nós vemos um pequeno diálogo entre o anjo Gabriel e Maria. O anjo Gabriel vem então dar a boa nova a Maria, como nós já bem vimos, e não apenas dar a boa nova, mas também compartilhar com ela o propósito do qual aquela notícia estava sendo dada a ela. Ela estava sendo escolhida, ela estava sendo agraciada para receber em seu ventre o menino Jesus. Mas entenda que havia um propósito. Esse milagre, porque a vinda de Jesus é um milagre, esse milagre tinha um propósito. E qual propósito? Era o propósito de dar a Jesus o reino, o trono de Davi, dar a Jesus a casa de Jacó, cujo reino seria eterno. Só que para isso, Deus precisaria se utilizar de uma virgem, para justamente cobri-la com seu poder, e através dessa cobertura, ela então poderia fecundar o santo, que por ter sido gerado por Deus na própria virgem, ele então, a sua natureza também seria santa. Então veja que aqui Gabriel, ele está sendo muito claro. Maria, você foi escolhida, você foi agraciada para viver o impossível. Só que esse impossível tem um propósito. Ou seja, Deus ter te escolhido, Deus ter separado, Deus ter selado você em meio a tantas outras, não é mérito seu, não. É porque existe um propósito. Deus está sendo bom, Deus está sendo misericordioso, Deus está sendo gracioso em te contemplar e permitir que o propósito dele seja concretizado através da sua vida. E é exatamente isso que acontece na minha e na sua vida. Muitos dos milagres, se não todos os milagres que nós vivenciamos, eles possuem um propósito. E o propósito é tão somente glorificar, exaltar, enaltecer e engrandecer o nome do Senhor. Todos os milagres que eu ou que vocês já vivemos ou possamos viver daqui para frente, entenda que jamais será por mérito. Por mais que eu exerça a minha fé, por mais que eu tenha uma fé robusta, mas ainda assim não será por mérito. Então por que será, pastor Joey? Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é gracioso. E diante da nossa necessidade, ele se aproveita para cumprir um propósito. E qual propósito? Para que todo esse cenário possa glorificar, exaltar e enaltecer o nome dele. Então entenda que Maria, ela não foi escolhida por mérito. Maria não foi selecionada porque tinha um sorriso bonito. Maria não foi selecionada simplesmente porque tinha um cabelo longo ou curto, castanho ou louro, não. Maria foi selecionada porque Deus achou graça nela, e justamente por intermédio dessa graça, Deus a cobriu de graça e misericórdia para que, por intermédio da vida dela, Deus pudesse cumprir um propósito. E nós precisamos identificar o propósito dos milagres em nossas vidas. Muitas das vezes nós deixamos de continuar a viver o nosso milagre porque nós deixamos de identificar o milagre que Deus nos permitiu viver. Por exemplo, muitas das vezes Deus abre uma porta de emprego para nós, que é um cenário um pouco mais comum, né? Deus abre uma porta de emprego para todos nós louvamos o nome do Senhor, mas daqui a um tempo nós achamos que aquele milagre, que aquela porta aberta era ou foi pertinente somente a nós, mas não. Deus está se utilizando da sua vida para alcançar outras vidas.
Deus abriu a porta de emprego, Deus manifestou a sua graça, Deus manifestou a sua misericórdia, Deus fez um milagre, Deus abriu uma porta em meio ao impossível, não é simplesmente para te dar um bom salário, não é simplesmente para te dar uma boa vida, não, é para que você também seja usado, para que você seja usada para alcançar outras pessoas, através do seu testemunho. As pessoas precisam olhar para você e, através de você, elas precisam ser levadas até Deus. As pessoas precisam analisar, as pessoas precisam contemplar Deus na sua vida. Então entenda que a sua necessidade, somado ao propósito de Deus, gera o milagre. Mas veja que esse milagre tem um propósito, não apenas de sanar as suas necessidades, mas também de louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. E isso a gente vê em todo o cenário bíblico. Nós vemos milagres acontecendo e a gente acha que os milagres talvez possa ter acontecido por mérito, talvez pela pessoa ter buscado tanto. É claro que nós vimos aqui o exercício da fé. O exercício da fé de fato nos faz ter acesso ao impossível. Mas ainda assim, esse acesso não é dado tão somente por mérito. Esse acesso é dado por graça e misericórdia. Eu queria fazer uma pausa aqui para explicar a vocês um pouco sobre a questão da tão famosa graça e misericórdia que eu tanto falo, né? Em minhas ministrações e em minhas orações. Talvez você possa perguntar assim, nossa, mas que tanta graça e misericórdia, qual a diferença de graça e misericórdia? Eu vou explicar de uma maneira muito prática, de uma maneira muito objetiva, mas ainda assim eu preciso que você redobre a sua atenção. A diferença de graça e misericórdia é como se fosse a matemática. A graça, ela soma na sua vida. A misericórdia, ela subtrai da sua vida. Como assim? Não entendi. Calma que eu vou explicar. A misericórdia de Deus, ela subtrai o que por natureza nós merecíamos. E o que nós merecíamos? Nós merecíamos a condenação, o sofrimento, nós merecíamos o castigo eterno. Nós merecíamos ter o Senhor simplesmente fechando os olhos e os ouvidos a nós. Era isso que a nossa natureza adâmica promoveria sobre nós, mas aí vem a misericórdia e subtrai, ela tira de nós tudo aquilo que pela nossa natureza adâmica nós mereceríamos, a misericórdia tira de nós. E a graça? A graça soma. A graça adiciona tudo aquilo que pela nossa natureza nós não merecíamos. E o que nós não merecíamos? Nós não merecíamos o perdão. Nós não merecíamos o amor. Nós sequer merecíamos a adoção de Deus, que hoje é dada a todos nós por intermédio da fé. Então, basicamente, essa é a diferença entre graça e misericórdia. São duas vertentes das quais nós precisamos nos apegar. São duas vertentes das quais nós precisamos valorizar na nossa caminhada. Que nós tenhamos sempre a misericórdia de Deus em nossas vidas, para que tudo aquilo que a nossa natureza mereça, a misericórdia possa retirar, e que tudo aquilo que nós não merecíamos, a graça possa nos adicionar. Então essa é a diferença entre graça e misericórdia. Então entenda que quando o milagre acontece, o milagre jamais acontecerá por mérito, mas sim por graça e por misericórdia. E, sobretudo, para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Todos os milagres que o pastor Joey possa ter vivido, ou todos os milagres que o pastor Joey possivelmente vai viver, ele não viveu ou ele não viverá por mérito.
Não é porque eu prego, não. Não é porque eu louvo, não. Não é porque tampouco eu dizimo, não. É por graça e misericórdia e com o propósito sempre de louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Então a gente precisa desconstruir em nossa mente essa informação de que Deus te abençoou porque você estava no seu nível máximo de sofrimento. Não. Deus te abençoou porque a graça e a misericórdia se manifestou na sua vida. E não foi por merecimento, foi porque Deus é bom. Deus é bom. Nada do que eu faço, nada do que você possa fazer vai trazer o ato de merecermos a graça e a misericórdia de Deus. Não, nós recebemos porque Ele é bom. Então nós vemos ao decorrer da Bíblia, em diversos cenários, que muitos dos milagres aconteceram com um propósito. E como eu já disse, propósito esse de louvar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 3, nós vemos Mesaque, Sadraque e Abidnego sendo jogados na fornalha ardente por não terem se dobrado à adoração à estátua que o rei Nabucodonosor havia erguido para que fosse então adorada. Então, como uma retaliação, o rei manda chamá-los e manda então lançá-los na fornalha. Só que antes, ele pede que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais. Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles não voltam atrás, eles mantêm a posição. Inclusive, no versículo 16 do capítulo 3, eles dão uma resposta que para mim é uma resposta que me envergonha, porque eu confesso que muitos de nós, incluindo eu, talvez nessa posição não teria peito para justamente responder dessa forma. No capítulo 16, aliás, no capítulo 3, no versículo 16, depois de Nabucodonosor tê-los ameaçado, eles respondem. Disseram ao rei, não necessitamos de te responder sobre este assunto, ou seja, sobre a ameaça, né? Nabucodonosor havia ameaçado, vocês não vão se dobrar, se vocês não se dobrarem, eu mandarei lançá-los na fornalha ardente. Então esse texto é a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego a Nabucodonosor. E eles dizem, não necessitamos de te responder sobre este assunto, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar e nos livrará da fornalha do fogo ardente. Veja que aqui eles estão diante de um cenário de impossibilidade. O poder total estava nas mãos de Nabucodonosor. Eles eram meros servos, eles eram escravos nesse cenário. Veja que aqui eles estão executando, eles estão vivenciando, eles estão manifestando a fé deles. Eles estão dizendo, o Deus que nós servimos nos livrará. Era uma certeza. Ele nos livrará. Só que aí, depois dessa... Eles complementam. O Senhor nos livrará da fornalha do fogo ardente e da sua mão, ó rei. Só que aí depois eles dizem algo que é maravilhoso. Porque aqui eles estão expressando uma fé muito mais superior e imponente, que eles dizem assim, e se não, ou seja, nós cremos que Deus tem poder para nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, porque Mesaque, Sadraque e Abidnego entendiam a soberania de Deus. Mesaque, Sadraque e Abidnego entendiam que todas as coisas precisam passar pela vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então eles entendiam que Deus tinha todo o poder para livrá-los. Porém, se Deus não quisesse livrá-los, olha só o texto. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Gente, meus irmãos, isso aqui é uma manifestação de fé que eu até o momento nunca tive, espero ter, mas eu nunca tive.
Olha que manifestação de fé incrível. Mesaque, Sadraque e Abidnego estão dizendo assim: olha, nós não vamos nos curvar, porque nós cremos que o nosso Deus ele tem poder para nos livrar. Mas ainda que ele não nos livre, olha que maravilha, nós não nos curvaremos, nós não adoraremos aos teus deuses. Eu louvo ao Senhor, eu glorifico ao nome do Senhor por essa palavra maravilhosa. Eu louvo a Deus por justamente nos trazer essa relíquia para todos nós. E daí então você sabe muito bem da história, você sabe que Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados na fornalha e graças a Deus, o próprio Deus veio e interviu sobre aquele cenário, sobre aquela situação. Nabucodonosor então, por um momento, ele fica surpreso porque ele vê que ele lançou 3, mas ele contempla 4, e o quarto é semelhante ao filho do homem. Então ele manda chamar então Mesaque, Sadraque e Abidnego, que estavam andando ilesos, estavam andando soltos, estavam dançando, e quando eles saem da fornalha ardente, sem dano algum, Nabucodonosor assume, Nabucodonosor reconhece o poder do Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Então entenda que esse milagre aqui de Daniel capítulo 3 tinha um propósito. E qual era o propósito? Alcançar o coração do rei, alcançar um coração endurecido, alcançar um coração soberbo, alcançar um coração que era envolto de orgulho. Nabucodonosor na época era um dos maiores reis que existiu. Neste cenário ele estava no topo. Então a única maneira de alcançar Nabucodonosor era mostrando o poder de Deus. Poder esse que em toda a Babilônia jamais tinha sido visto. Poder esse que em toda a Babilônia jamais tinha sido manifesto. Mas através de Mesaque, Sadraque, Abidnego, através do exercício da fé que eles tiveram, Deus interviu. Mas entenda que Deus não interviu por eles terem exercido a fé, somente por esse motivo. Não. Deus interviu porque havia um propósito. Então entenda que a junção da necessidade do homem somado ao propósito de Deus resulta no milagre. Então entenda que aqui neste cenário, a libertação de Mesaque, Sadraque e Abidnego foi justamente para glorificar, exaltar e enaltecer o nome do Senhor. Então entenda que o livramento que Deus dá para a sua vida, entenda que a cura que Deus realiza na sua vida, entenda que a porta financeira que o Senhor realiza na sua vida. Eu não sei que tipo de milagre você precisa, que tipo de milagre você já vivenciou, mas entenda que todo milagre vivenciado por mim e por vocês, o propósito maior é tão somente glorificar, exaltar, enaltecer, engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia! Eu não sou curado porque eu sou bonzinho. Eu não sou curado porque eu exerço a minha fé. Eu não sou curado porque eu cheguei ao ápice do meu sofrimento. Eu não sou curado porque eu estou justamente dizimando. Eu não sou curado porque eu fiz as pazes com A ou com B. Não. Eu sou curado porque Deus é bom. Eu sou curado porque Deus é gracioso. Eu sou curado porque Deus é misericordioso. Eu sou curado porque o amor de Deus transbordou sobre a minha vida. Aleluia! Nós vemos, eu já falei isso aqui ao decorrer das nossas lives, a graça e a misericórdia de Deus alcançando Naamã em 2 Reis capítulo 5. Naamã era um homem pagão, Naamã sequer acreditava em Deus, mas a graça e a misericórdia de Deus alcançou Naamã. Por quê? Merecimento? Não. A graça e a misericórdia de Deus alcançaram Naamã justamente para terem um propósito. E qual propósito? Louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Naamã era um general que passava por um cenário de impossibilidade. Ele era leproso.
Por um momento ele teve que exercer a sua fé em um Deus do qual ele não servia. Naamã era pagão. Naamã, servia a deuses pagãos. Até que de repente ele se viu na necessidade de crer, de acreditar no poder de um Deus que ele sequer tinha visto. Porque Naamã estava acostumado a crer em deuses que tinham mãos, mas que não tocavam, que tinham boca, mas que não falavam, que tinham olhos, mas que não viam, que tinham ouvidos, mas que não ouviam. E agora ele estava desafiando a sua fé. Ele estava justamente exercendo a sua fé de maneira robusta, tendo que crer em um Deus que ele jamais tinha visto. E quando ele exerce a sua fé, a graça e a misericórdia de Deus contemplam e se manifestam sobre ele. Mas entenda que não foi por merecimento, foi por graça, foi por misericórdia e, sobretudo, porque ele é bom. Aleluia! Porque ele é bom. Um outro cenário muito óbvio, né? Muito claro, está em João 11, versículo 4, quando Marta e Maria mandam uma mensagem para Jesus dizendo: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. E no versículo 4, Jesus diz assim, João 11, versículo 4, Jesus diz assim: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então entenda, meus irmãos, que muitas das vezes Deus sim, Ele permite que o pior aconteça em minha e na sua vida. Nossa, mas será que Deus gosta de nos ver sofrer? Não, de forma alguma. É porque tudo aquilo que compete a nós, a nossa natureza, é ruim. Tudo aquilo que compete à nossa natureza adâmica nos faz perecer. Então, quando Deus ele permite um cenário, não é justamente por querer ver você na pior, não. Ele permite um cenário para que todos ao seu redor possam ver que você está vivendo um cenário de impossibilidade, onde seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu companheiro, sua companheira, nenhum dos acessos te permite sair daquele cenário, e quando você está justamente no seu limite, quem chega é Ele. Na situação, no cenário de Lázaro, na verdade, ele chegou até depois, dentro da nossa lógica, né? Ele chegou depois, 4 dias depois. O corpo já estava se desfazendo, já estava cheirando mal. Mas aí ele chegou para manifestar o milagre. Milagre esse que, por mais que Jesus amasse a Marta, a Maria e a Lázaro, não foi por merecimento, foi para glorificar o nome do Senhor, meus irmãos. Nós precisamos entender que todo milagre não é por merecimento, é por graça, é por misericórdia e porque Ele é bom. Aleluia, porque Ele é bom. E Romanos 11, 36 diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então entenda que tudo é dele. Tudo. Tudo é por ele. E tudo é para ele. Nunca será sobre mim, nunca será sobre vocês, sempre será sobre Ele. Ele que é bom, Ele que é poderoso, Ele que é soberano, Ele que é gracioso, Ele que é longânimo, Ele que é misericordioso, Ele que é libertador, Ele que é curador, Ele que é salvador. É tudo sobre Ele. O propósito dessas 4 lives, o propósito desse projeto, as 4 etapas do milagre, é tão somente mostrar o quão misericordioso, gracioso e amoroso Ele é para conosco, a ponto de compartilhar conosco a maneira da qual o seu milagre é realizado.
Olha quão grande amor tem esse Deus por nós. Então, meus irmãos, a live de hoje é uma live que eu diria ser até um pouco bem simples, sabe? Muito simples em vista das demais, porque ela não é tão complexa, pode-se dizer assim. É mais uma questão de entendimento e aceitação. Entenda que quando eu digo aceitação, vocês não são obrigados a acreditar em tudo aquilo que está sendo dito. Não. Porque vai da fé de vocês. Vai do se abrir. Vai do estar disponível para compreender. Então, quando eu digo aceitação, é justamente a forma com a qual vocês vão compreender e vivenciar essa palavra. A palavra do Senhor diz no livro de Tiago, nos aconselha, melhor dizendo, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, porém praticantes da palavra. Então, nessas 4 lives que nós temos visto, nós temos entendido que o cenário de impossibilidade se fará necessário. É o primeiro passo. Infelizmente, nós não temos como evitar o cenário de impossibilidade. Nós vimos o exercício da fé e nós vemos que o exercício da fé compete a mim e a vocês, crer no Deus que tudo pode. Nós vimos na semana passada a administração do tempo, que nós precisamos administrar o tempo de espera e que por mais árduo, por mais complexo que seja, mas nós precisamos manter a nossa fé em Deus. E hoje nós estamos finalizando com a identificação do propósito. Então, eu espero em Deus que todos vocês tenham compreendido que tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz na minha e na sua vida é por graça e misericórdia, não por merecimento, mas porque Ele é bom. Entenda que o seu trabalho é uma maneira da qual Deus está se utilizando para alcançar outras vidas. Entenda que na sua família, Deus está se utilizando de você para alcançar outras pessoas. Veja que muitas vezes nós somos acometidos por problemas de saúde e infelizmente nós não temos como solucionar aquele problema, né? Muitas das vezes nós passamos por um cenário tão crítico onde até um médico dá um laudo do qual nós ficamos desenganados. Nós não temos mais o que fazer. E daí a família, ela começa a questionar, mas ele não é cristão? Ela não é cristã? E eles começam a fazer aquela pergunta que os fariseus, que os judeus fizeram na casa de Marta e Maria. Deus não ama? Não poderia Deus curá-lo? Não poderia Deus abrir a porta de emprego? Não poderia Deus restituir o casamento? Não poderia Deus, enfim, manifestar o seu milagre? Mas entenda que se Deus não fez até hoje na sua vida, é porque você ainda está na terceira etapa, que é a administração do tempo. E que você esteja administrando esse tempo, exercendo a sua fé. E hoje, somando mais uma pedrinha aí na sua caminhada, entendendo que tudo aquilo que ele fez ou tudo aquilo que ele fará será com o propósito de glorificar o nome dele. Tão somente o nome dele. Entenda que o processo que você está passando, você já está vivendo um milagre e você não está nem percebendo. Muitas das vezes nós queremos a cura para o câncer e nós negligenciamos ou nós deixamos de perceber que enquanto nosso coração está batendo, já é um milagre. Nós queremos tanto a porta aberta que nós deixamos de ver que mesmo com a porta fechada, Deus nunca deixou de prover o pão de cada dia.
Então entenda que são pequenos detalhes que nós, na nossa limitação humana, nós valorizamos por demais o final, quando Deus está mostrando que Ele já está conosco no meio. Aleluia! Deus já está conosco no meio. O final é só para alcançar o propósito, que é glorificar o nome dEle. O meio é para que haja relacionamento entre nós e Ele. De todas as formas, tudo sempre levará à glorificação, exaltação e engrandecimento do nome do Senhor. Então, meus irmãos, aqui eu finalizo essa ministração. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado, e como de praxe, eu gostaria de orar com vocês neste momento. Orar agradecendo a Deus por este entendimento e que verdadeiramente todos vocês possam compreender esta palavra. Que tudo aquilo que Deus fez ou tudo aquilo que Ele fará tem um propósito. E qual é o propósito? Aproximar as pessoas ao nosso redor a Deus, para que as pessoas possam ver que tudo aquilo que tanto necessitávamos, somente Ele teve poder para fazer. Somente Ele tem poder para fazer. Então oremos em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, reunido a Deus com os meus irmãos neste momento, eu quero te agradecer. Jesus, muito obrigado. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado a Deus por este entendimento que eu creio eu ainda ser limitado diante da grandiosidade a qual o Senhor é. Mas ainda assim eu quero te agradecer. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade a qual o Senhor dá a todos nós de aprendermos um pouco mais sobre aquilo que o Senhor separou para nós, para estruturar a nossa fé, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos direcionar, para cada vez mais construir, ó Deus, uma personalidade pautada na sua palavra. Deus, que o seu nome seja glorificado por cada uma dessas lives que foram realizadas no período agora, Deus, do mês de junho. Deus, eu quero te louvar, te exaltar e dizer, ó Deus, muito obrigado. O meu coração transborda de gratidão, o meu coração transborda de palavras, ó Deus, de gratidão. Eu gostaria de tão somente dizer obrigado, 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 ó Deus, pelo que o Senhor fez na primeira live, na segunda, na terceira e pelo que o Senhor está fazendo hoje, Pai. Deus, eu te peço pela vida dos meus irmãos. Eu te clamo, Senhor, abençoe a cada um deles, estrutura a fé dos meus irmãos, traz o entendimento, traz a confirmação, ó Deus, de tudo aquilo que tem sido ministrado aqui, ó Deus, através dessas lives. Senhor, segura nas mãos dos meus irmãos, aqueles que precisam de um milagre, independente da esfera que possa ser, independente da área que possa ser. Senhor, em graça e misericórdia eu te peço, contempla o coração, contempla a alma. Jesus, se for da tua vontade, acelera, Jesus, o processo do milagre dos teus filhos. Se porventura ainda não for o tempo, ó Deus, segura na mão deles, ó Deus, mas não deixa com que a fé deles desfaleça, não, Jesus. Fortalece, Senhor, multiplica, Senhor, deixa a fé dos meus irmãos robustas, ó Pai, para que eles possam se manter na caminhada, crendo em Ti, crendo no seu poder, crendo na sua graça, crendo na sua misericórdia e no seu infinito amor. Deus, é o que eu te peço, ó Deus, te agradecendo com meu coração transbordando de gratidão nesta noite, chamada hoje. Na noite deste dia, chamado hoje. Muito obrigado, em nome de Jesus. E eu queria finalizar também essa live, esse momento, né, antes de partir para as interações, cantando um trechinho de um louvor. Em todas essas lives eu não cantei, né, eu não louvei ao Senhor,
e eu gostaria de louvar apenas um trecho do louvor que se baseou em Romanos 11, né, 36, que diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você souber, cante comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse louvor é lindo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.